Harry Macias falando sobre Dorival naquele áudio vazado. Vamos relembrar? Vale a pena. Falo em Dorival, eu conversei com o presidente do Corinthians. Ele, a comissão, custa 2.800 a 3 milhões por mês. É uma loucura. Bom, se é uma loucura e ele não podia gastar dinheiro, não vai gastar com Dorival, porque aí ele vai estar se contradizendo, Marco Aurélio Cunha. E aí vai passar mais um vexame? Pois é, o problema do dirigente que não está habituado a lidar com futebol é exatamente esse. Você tem o seu impulso de falar o que pensa, mas não tem o contexto para poder interpretar o cenário do futebol. Então começa a falar coisas que não cabem ou que talvez coubessem, mas deveria ser feita para si mesmo, em silêncio. E fica isso, quer dizer, hoje ele fala que o Roger fica, amanhã ele manda embora o Roger, hoje o Dorival é caro, amanhã o Dorival vai ser barato, e aí, obviamente, a credibilidade, a consistência desaparece. Eu tenho muito respeito pelo Harry Macias, mas ele está perdido num ambiente que não é o dele, com pessoas que não são paulinas, são profissionais apenas. E aí ficam induzindo a fazer isso e aquilo, e ele, ouvindo também alguns assessores que são aqueles que ficam o beirinha do poder, ele acaba cometendo erros graves. Então, a primeira coisa que o Harry Macias precisa é de gente são paulina e séria perto dele, para aconselhar. E precisa ter a humildade de entender que ele precisa de conselhos. Muito bem, Marco Aurélio Cunha. Sgarbi, Oi. Você que é o cara que toda vez que o Dorival aparece já fica levantando os dedinhos, né? Segunda passagem dele pelo São Paulo, o Roger ontem encerrou o seu trabalho com 49% de aproveitamento. A do Dorival teve 54,3% na segunda vez em que comandou o São Paulo. Foram 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas e o mais celebrado, o título da Copa do Brasil. Dorival está preparado para assumir este São Paulo atual? No mercado é o único nome, Rê. Se ligar para outro treinador, eu acho que é um erro gigantesco. E o Mito? O Mito está empregado ainda, né, no Bahia. Você acha que ele vai sair do Bahia? E se eu fosse o Rogério Ceni, que eu sei que o Rogério Ceni tem uma paixão muito grande pelo São Paulo, se eu fosse ele, eu não viria para o São Paulo. Porque entrar no São Paulo de novo, numa fria, numa furada, que já vão derrubar ele, questões políticas, estou fora. Se eu sou o Rogério Ceni, eu não viria nunca para o São Paulo. Vou usar suas palavras, desculpe. Se eu fosse Dorival, eu não vinha nunca para o São Paulo, porque vão derrubar ele de novo. Diferente. Mas ninguém derrubou o Dorival, ele foi para a seleção. Ele foi... Não, é muito diferente, pelo amor de Deus. Qualquer treinador, igual o Corinthians, ganhou 2 títulos. Quem levou o Dorival à seleção foi o São Paulo, claro, o currículo dele também, mas no último momento o São Paulo. E o trabalho, no modo geral, é bom. Conquistou um título inédito para o São Paulo, passando de Palmeiras, passando de Corinthians. Por que você quer colocar o Dorival numa fria e não o Rogério Ceni? Não, mas é muito diferente. O Rogério Ceni está empregado num clube sério, uma SAF séria, que é a SAF do Bahia, a SAF City. Sério, clube sério. O São Paulo hoje não é um clube sério. Só que o Dorival trabalhou também no Corinthians, também. A gente vai falar que é um clube sério na política? Olha só, se o Bahia segurar o Rogério Ceni, ele está dando um exemplo do futebol brasileiro que ele acredita no profissional acima do momento. E isso não acontece. O São Paulo teve 2 vezes o Rogério Ceni. 2 vezes. Com diretorias diferentes, com contextos diferentes. E ninguém mesmo sabendo quem era, porque ninguém conhece melhor o Rogério Ceni do que o São Paulo. E o São Paulo 2 vezes, tchau pra ele. E agora, sem uma palavra. De repente, o Bahia pode dar um exemplo. Eu não sei se vai acontecer, porque os resultados derrubam mesmo o treinador, não só no Brasil, mas também em qualquer outro lugar. Agora, o Rogério tem que pensar bem, se pra ele isso aí é o ideal. Mas para o Rogério seria bom, desculpa, Garbinho, seria bom não ser treinador do São Paulo. Seria bom ele ser um gestor do São Paulo. Mas não é o que ele quer, eu acho. Né? Não, mas ele é um treinador aí de atividade dos melhores. Mas sabe o que eu acho engraçado? Olha só o modus operandi do São Paulo. Vocês vão lembrar, quando o Crespo retornou na segunda passagem, a gestão que o demitiu naquela oportunidade do Casares ainda devia o Crespo. E aí trouxe o cara de volta para tentar rearquitetar um contrato, porque estava devendo o cara. O Dorival é a mesma situação. Se ele chegar ao São Paulo, tem débito com o Dorival. Vai ter que adicionar isso no contrato também. Então vira uma roda gigante que você não consegue ter fim. O Rogério Ceni vindo como treinador, ele não vai deixar de ser um gestor, porque é o cara que gerencia essa questão de parte de campo, jogador que fica realmente para treinar. Mas estão devendo para ele, Cicinho. Não, mas tudo vai ter que fazer um bem bolado, é isso que tem que fazer. Tem uma identificação com o clube, tudo é conversado. Assim, a gente vive um sonho. Nós estamos vivendo aqui no País das Maravilhas. Se você, a questão da exposição do Rogério Ceni, por exemplo, hoje, se você colocasse na balança para escolher se o São Paulo tivesse organizado, eu traria o Felipe Luiz.
Eu traria o Felipe Luiz. Aí a porque gente tá dá no mundo da lua. uma cara nova. Não, eu optaria por algo novo. Eu sou muito fã do Felipe, só que o Felipe custa quanto? O Felipe sim que é um cara... Você acha que ele custa menos? Ele é mais caro que o Dorival? Não é. Eu acho que é mais caro. Ele não é mais caro Você que o conhece o Dorival. Rogério Ceni há quanto tempo? Eu trabalhei com ele 2 anos. O Felipe e meio. Luiz aceitaria o São Paulo? Claro que hoje? não, nesse momento jamais. Eu acho que não. Essa é a diferença dele com o Dorival É hoje. lógico. O Felipe Luiz sai campeão da Libertadores do O Flamengo. Rogério não viria exatamente por conta do sistema, que não vai permitir ele isso que ele trabalhar. fala. O Rogério Ceni que você Exatamente. conhece. O Rogério Ceni era um cara inteligente ou ele é um cara burro? Ele é um cara inteligente. Você acha que o Rogério Ceni ele vai voltar ao São Paulo nessa esculhambação, nessa zona, pra ser de novo Mas o escudo aí- da incompetência dos outros? Não, E outra coisa. ele vai ter liberdade através do Rui Costa? Mas aí eu tenho uma frase- É onde o Marco Aurélio falou. Vai onde ter o Dr. Marco dinheiro Aurélio falou. também O presidente pra ele precisa o quê? contratar Se rodear de jogador? pessoas que entendam que são São Paulinos. Mas aí então, eu assim, falo- se ele quer chamar pro lado dele... Peraí, vamos começar a parte do treinador. Dá vitalício E pro Rogério Cicinho? Ceni. E- Rogério, você vai ficar Eu aqui, só vai ter o acho seu novo que torcedor, vai ter antes do paciência. treinador tem que resolver se o Rui Costa vai ficar, se será o Rafinha, porque eles é que comandam, não é o presidente. Ô, Rei, Hoje e quem qual- põe a mão na massa são esses E só uma dois. pergunta, qual a Mais o credibilidade, Rui Costa. depois do que ele fez, qual a credibilidade que o Rui Costa tem, qual a moral que ele tem agora pra ligar pro treinador? Escolher quem vai ser o novo treinador de São Paulo? Depois da lambança que ele fez, qual a credibilidade que ele tem pra fazer isso? Não. É bom você falou isso aí. É, Só mas uma tá- coisa. Ô, Rui Costa, atenção. Você agora tirar o corpo fora com a demissão do Roger é uma vergonha pra você. Aí eu não falo nem como dirigente, falo como ser humano. Porque você, quando trouxe o Roger, encheu o peito pra bater. Não, é isso aí, a gente tá convicto, eu confio no Roger. Aí agora na demissão, não veja bem, não é bem assim. todos errados. Então, E posso todos nós acrescentar erramos, algo? então Isso você aí. tá errado. E posso acrescentar Você, se algo? tiver um pingo de respeito ao torcedor de São Paulo, você pede pra sair. E você também, Macis. Isso daí também é algo muito sério, porque ele quer transformar o Crespo em um vilão, falando que não pode falar muitas vergonha. coisas É verdade. pra não Nossa, expor o foi profissional. Expor o quê? vexatório. Deixa eu Expor fazer o uma quê? Que o pergunta cara pro falou a Cicinho. verdade e aí fica Cicinho. jogando esses negócios assim. Ô, Rui Costa, faz um favor pra Respira, gente, torcedor Cicinho, São Paulino. Dá lugar pra outro, dá Respira, lugar pra quem Cicinho. ama o São Paulo, não quem se Lembra do Dr. faz Marco de Aurélio? beneficiado pelo cargo de um diretor fictício aí no São Cicinho, Paulo. respira. Só me responde uma coisa que eu fiquei aqui. Que agenda é essa aí? Desde o começo do programa, é o caderninho do Juventude aqui. Só me responde uma coisa, Cicinho. É Você, desde o começo do programa, você me deixou... Eu não vou responder mais nada, não. Pede pro doutor Luiz Galo. só para bater no raciocínio aqui. Você falou que era melhor o Rafinha, o Rui, anunciar a saída do Roger Machado e ir embora junto com eles, não foi? Também, e o presidente também. Você deixou explícito isso. Isso. Tá, e o presidente também, o Macis também. É. Tá, o Macis também tá aqui. Eu tinha esquecido do Macis. Mas se fizerem isso, quem que vai contratar o Dorival, o Rogério Ceni? Quem que vai? Não É isso que eu fica queria ninguém. saber. Porque O se você conselho. tirar todo mundo, quem vai... Mas peraí, se o vice-presidente entrou lá, não sabia o que fazer, eu vou saber? Não tem mais Eu vou vice. saber. Agora o cara que tá quem é mandando o não sabe, eu vou vice-presidente saber. hoje do Bacis? Quem é o vice do vice? Quem é o vice? Estamos lascados. Não tem um presidente da Câmara? Não, mas quem é o vice no São Paulo? Não, Antecipa É a pior eleição, ainda. é o que eu tô Você falando. entendeu? Antecipa a eleição do São Paulo, gente. doideira. Antecipa. Everton Guimarães, você acredita que o Dorival aceitaria agora voltar ao São Paulo? Renata, tem que ver quem vai comparecer, né? Porque ele não custa ele, a equipe dele, a comissão dele, ele seguramente não custam menos que 2.500, né? Então eu não sei se o São Paulo vai ter para desembolsar 2.500. O Roger custa bem mais barato. Agora o Rui Costa é muito amigo do Dudamel. Será que o Dudamel não poderia assumir o São Paulo? É um treinador de garbo, elegância, gabarito, é um treinador gringo, é chique. Então é o seguinte, de repente o Sgarbi pode autorizar o contato do Rui Costa com o Dudamel. Eles são amigos. Que tal o Sgarbinho, o Dudamel? Ô, irmão, sabe que eu tinha, mas hoje não é dia de irritar a gente não, cara. Hoje a gente já tá sendo Dudamel. Celso Roth também tá desempregado. Givanildo é bom, pô. Tá na moda. E ó, sobre o Rogério Ceni, muitas vezes o amor não obedece à razão. Ai, valeu, Chico. O Chico mandou mensagem pra você. Mas você pesquisou pra falar isso? Eu esqueci a frase que eu queria falar e falei... Mas eu não tô legal hoje, não. Não, e hoje tá faltando o advogado do Roger. que não Tá lá junto com ele, consolando ele lá no Rio Grande do Sul, tio. Chico foi... Olha, não duvidem, quem pode estar almoçando com o Dorival nesse momento é o Ulisses Costa. Falando em almoço... Vai engolir o Dorival. Atenção, galera!